Então hoje nós vamos começar a conversar sobre um tema que é nossa jornada de fé. E nós vamos falar sobre a vida de um personagem bíblico dos mais importantes, um homem extraordinário que recebeu um grande desafio de Deus chamado Abraão. E nós vamos ler uma passagem que Abraão entra em cena na Bíblia, que é Gênesis capítulo 12. Peço para você ou abrir, ou acessar, ou até mesmo olhar ali na nossa tela, está projetada a nossa leitura. Gênesis capítulo 12, os versículos 1 e 2. Aliás, de 1 a 9, nós vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, ele disse: nunca tive facilidade de falar, Senhor. Eu sou gago, eu não consigo falar bem. Envia outro, não eu não sou a pessoa certa. Quando Deus chegou para Gideão, também uma obra de libertação, porque o povo de Israel estava cativo novamente dos midianitas. Gideão disse assim: como posso libertar Israel? Meu clã ou a minha tribo é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Isso está narrado em Juízes 6,15. Era Gideão se esquivando do chamado de Deus. Jeremias, um profeta extraordinário, bem conhecido, disse, diante do chamado de Deus: ai de mim, pois eu sou, soberano Senhor, ainda sou muito jovem, não passo de uma criança, envia outra pessoa. Agora sim, Isaías, diante do chamado, manifestação tremenda de Deus, no templo em que ele tem aquela visão, ele diz assim: ai de mim, pois sou homem de lábios impuros. Esther, para citarmos uma mulher, ela disse, diante do chamado de Deus para a sua vida, ela disse assim: existe uma lei que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, sem por ele ser chamado, seja morto ou morta. Ela se sentiu temerosa diante do chamado de Deus e disse: é muito arriscado. Abraão, eu vou chamá-lo de Abraão, tá, irmãos e irmãs? Se bem que o nome que nós lemos nessa noite é Abrão, né? Você percebeu aí? Mas depois Deus mudou seu nome para Abraão. Uma pequena letra, né, no português, mas que faz grande diferença. E nós veremos em outras ministrações, né, essa mudança de nome. Mas eu vou chamá-lo de Abraão. Abraão disse: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho?
quando Deus lhe fez a promessa de que ele seria pai de muitas nações. Isso está em Gênesis 17:17. Em princípio, queridos, essas pessoas chamadas por Deus pareciam não ser as mais adequadas para desempenhar a missão para as quais Deus as estava chamando, convocando, mas o fato é que todas elas, ainda que com alguma relutância, disseram sim para o chamado de Deus e foram peças importantes no grandioso projeto divino nessa terra. E Abraão é um desses personagens. A Bíblia é absolutamente direta em sua narrativa, sem muitos floreios. Ela diz assim no versículo 1 do capítulo 12: Ora, disse o Senhor a Abraão. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. No seco. Sem nenhuma introdução, Deus chega para ele e diz: olha, Abraão, sai da tua terra. Abraão é convidado a empreender, queridos, uma jornada de fé. Ele é desafiado a viver o novo de Deus para a sua vida, a se mover pela fé, a confiar na condução de Deus, a mergulhar de cabeça no plano de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu pergunto, isso é fácil? Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não percebe qual é a dramaticidade do que está acontecendo aqui. Mas essa é a história de Abraão, mas e a nossa? Eu creio que nós também fomos chamados, queridos, para viver o projeto de Deus. Nós também fomos desafiados a viver o chamado de Deus. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana na Trindade, nesse momento da sua história, está sendo chamada para viver o projeto de Deus, está sendo convocada para viver os desafios de Deus. A questão é, nós vamos pautar a nossa vida pelas desculpas ou pela fé? Nós vamos ser paralisados pelo medo ou vamos avançar pela fé? Nós vamos ser detidos pelos questionamentos que muitas vezes nós temos, ou nós vamos confiar na competência de Deus, que tem conduzido a história todo esse tempo, desde a eternidade na realidade, e tem conduzido a igreja desde que a igreja começou. Ora, queridos, todo o desafio de Deus é uma porta que se abre. Eu gostaria de frisar isso nessa noite, que você entendesse isso. Todo o desafio de Deus é uma porta que se abre. E quando passarmos por essa porta, o desafio de Deus representa uma porta que Ele está abrindo para nós. Não significa que vai ser fácil do outro lado, eu não estou dizendo isso. Mas e quando passarmos por essa porta que representa o desafio de Deus, para viver o chamado de Deus para as nossas vidas, nós ampliaremos os nossos horizontes, nós aprofundaremos as nossas percepções, nós descobriremos mais de Deus, nós aumentaremos as nossas experiências e nós viveremos uma vida de verdadeira consagração ao Senhor e nós experimentaremos também uma verdadeira revolução nas nossas vidas, mas nós temos que ter a coragem de ultrapassar as portas que Deus está abrindo para nós. Nessa noite eu quero falar sobre o que deve acontecer quando Deus nos chama. Então, queridos, em primeiro lugar, quando Deus nos chama, a primeira lição dessa noite é: obedecer é a melhor resposta. Quando Deus nos chama, obedecer é a melhor resposta. A convocação de Deus nunca é fácil, eu estou dizendo isso. Obedecer a Deus nunca é fácil. A vida de piedade requerida por nós nas Sagradas Escrituras nunca é fácil. Envolver-se verdadeiramente, de forma profunda com os projetos de Deus nunca é fácil. Nós vamos penetrar um pouco nesta história, na história de Abraão. Segundo o pastor e autor John Ortberg, pastor americano, que tem uma igreja grande na Califórnia, escreveu um livro chamado Deus que Abre Portas, um livro muito interessante. Ele diz que Ur, dos caldeus, onde Abraão morava, de onde Deus quer tirá-lo,
talvez fosse a maior cidade do mundo naquele período, naquele momento da história. Ur era um grande centro. Ur era um lugar de muita riqueza, de muita prosperidade, muito comércio, muita instrução e muita tecnologia. Para você ter uma ideia, o primeiro código jurídico escrito que deu início à civilização aconteceu justamente nessa cidade, Ur dos Caldeus. Ur era um lugar desenvolvido. Ur era um bom lugar para se viver. E era difícil sair de lá. Ainda mais para alguém que já estava estabelecido. Então, num belo e tranquilo dia na vida de Abraão, você consegue imaginar esse dia, Abraão lá passeando entre os carvalhos, que eram as árvores frondosas e maravilhosas. Chega um Deus desconhecido, alguém que não conhecia, e lhe diz assim, como a gente diz na lata, sem passar um álcoolzinho, ele diz assim: sai de Ur e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra que Deus mostraria era Canaã, mais tarde descrita como a terra que mana leite e mel, mas Canaã, queridos, no entendimento de Abraão, na visão de Abraão nesse momento, era tudo que Ur não era. Carecia de cultura, carecia de civilização, carecia de desenvolvimento. Era um lugar rústico e difícil, mas era o lugar de Deus para Abraão. E o lugar de Deus sempre é o melhor, queridos. Você crê nisso? Amém? O lugar de Deus sempre é o melhor. Quando Deus nos chama, a melhor coisa que podemos fazer é obedecer. Obedecer para Abraão implicava em rompimento. Sair da terra, no meio dos parentes, da casa do pai. Mas Abraão, queridos, tinha que sair dali para ter outros rompimentos que eram importantes, fundamentais, imprescindíveis na sua vida. Ele precisava romper com um sistema decaído de valores, deixar aquele lugar que prestava, que reinava o culto a outros deuses, romper com a sensação de segurança gerada pela terra e família. Duas coisas muito importantes, Deus diz aqui para ele: sai do meio da tua terra e da casa do teu pai. Terra era o que as pessoas tinham e que denotava riqueza, que denotava segurança. Casa do pai é o lugar onde se estava seguro, onde se estava tranquilo. Mas Deus queria que Abraão rompesse com essa segurança para confiar nele, para viver pela fé. Romper com a zona de conforto para experimentar a providência de Deus. Quantos de nós já fizemos isso, queridos? E viver igreja é viver isso, é viver fora da zona de conforto para experimentar a providência de Deus. Todos os dias. A igreja vive pela fé. Nós abrimos aquelas portas ali e não sabemos se as pessoas virão. Nós vivemos pela fé. Nós temos projetos que têm necessidades financeiras. Nós não sabemos se isso vai entrar ou não, mas nós vivemos pela fé. E tem dado certo, não tem? Deus tem suprido, Deus tem conduzido. Então a vida com Deus, queridos, é uma vida pela fé. Agora, se Deus está apontando direções, se Deus está trazendo seus desafios, se Deus está fazendo seus chamados para nós, o melhor que temos a fazer é obedecer. Esta é a primeira lição dessa noite. Quando Deus nos chama e abre uma porta, não podemos ser dominados pela incerteza. Quando Deus nos chama e abre uma porta, Ele espera de nós o nosso comprometimento e uma jornada de fé, queridos. Mas eu quero repartir uma segunda lição que eu enxergo aqui nessa história, nesse episódio. Quando Deus nos chama, em segundo lugar, ser bênção é a grande oportunidade. Primeiro, obedecer é a melhor resposta, mas em segundo lugar, ser bênção é a grande oportunidade. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que há dois imperativos aqui. Deus diz assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela,
da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Mas depois Deus tem um outro imperativo para Abraão e diz assim: sê tu uma bênção. Eu quero pegar esses dois imperativos, sai e sê. Duas palavras bem pequenas, aparentemente despretensiosas, sai e sê. Abraão deveria sair para ser bênção. Se ele não saísse, não tivesse a coragem de sair, ele não poderia viver essa aventura de fé e não seria bênção. Para ser bênção, queridos, é preciso sair da estrutura pecaminosa, como Abraão deveria sair. Para ser bênção, é preciso sair da incredulidade. Muitas vezes nós não somos bênçãos porque nós não cremos. Não cremos que Deus vai transformar a vida do filho. Não cremos que Deus vai realmente transformar a vida do esposo, da esposa. Não cremos que Deus vai transformar a vida daquele vizinho. Você diz, isso aí não tem jeito. Não somos bênção porque não cremos. A incredulidade muitas vezes nos segura. Do lado de cada porta nós não vamos para lá, não saímos e por isso não somos. Para ser bênção é preciso romper as barreiras da incredulidade, romper as barreiras do desânimo que muitas vezes nos segura, romper as barreiras do medo que muitas vezes nos impede de avançar, romper as barreiras das desculpas que muitas vezes nós inventamos e elas nos satisfazem, mas Deus olha lá de cima e diz: é uma desculpa esfarrapada. Nós precisamos romper várias barreiras para sermos bênçãos, queridos, mas voltemos à história de Abraão. Ele recebe uma promessa maravilhosa de Deus aqui. Deus diz para ele no versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. De ti farei uma grande nação, te engrandecerei, te abençoarei, aliás, e te engrandecerei o nome. Aqui, queridos, é bom a gente pensar em como que às vezes Deus se torna até meio irônico em coisas que Ele faz. Deixa eu explicar para você. Eu disse que Abraão se chamava Abrão. Qual o significado do nome Abrão? Pai exaltado. Pai exaltado. O texto, queridos, nós vamos ver pela história de Abraão, nos cálculos que se fazem, que aqui que ele tinha 75 anos. A sua esposa era 10 anos mais nova que ele e era estéril, ou seja, eles não tinham filhos. Mas eu pergunto, qual é o significado do nome de Abraão? Vamos lá, gente, estão acordados? Pai exaltado. Naquela cultura, o nome era muito importante, porque quando a pessoa fala o nome, ela está falando o significado do nome. Quando as pessoas, por exemplo, perguntam meu nome, eu digo Marcos. O que isso significa para você? Nada. Como diria Tadeu Schmidt, nada, né? Não significa nada. Se bem que Marcos significa martelo, sabia? Tem a ver com o meu nome, sou pregador, né? Mas não pregador de martelo, pregador da palavra. Mas voltemos no nome de Abraão. Abraão significa pai exaltado. Na sua cultura, quando ele diz o nome, ele está dizendo o significado do seu nome. Agora imagine Abraão chegando lá na feira, conversando com as pessoas, e aí alguém perguntava o seu nome, e ele respondia, Abraão. O que ele estava dizendo? Pai exaltado. Qual era a pergunta que as pessoas faziam? Quantos filhos? Quantos filhos você tem? E ele dizia, nenhum. Depois, Deus mudou o nome de Abraão. De Abrão para Abraão. E eu pergunto, Deus resolveu o problema de Abraão? Não, complicou. Por quê? Porque Abraão significa pai de povos, ou pai de muitas nações. Se Abrão significa pai exaltado, agora Abraão significa pai de muitas nações. Então, veja Abraão, caminha com Abraão lá na feira e alguém pergunta o seu nome e ele diz, Abraão. O que significa? Pai de muitas nações. O que as pessoas perguntavam? Quantos filhos você tem? E ele tinha que responder, nenhum. Mas aqui nesse texto, queridos, Deus faz a promessa. E diz, de ti farei uma grande nação.
Ele tem 75 anos. A sua esposa é estéril, nunca lhe deu filhos. Tem 65 anos, mas recebe a promessa de Deus. É uma bênção. Daqui a 2 semanas o sermão vai tocar mais nesse assunto, sobre essa questão aí da mudança de nome. Mas hoje eu queria me deter nessa questão da bênção. Abraão foi abençoado. E Abraão poderia dizer, queridos aí para os mais jovens, né? Poderia dizer assim, uhul, hashtag patriarca feliz, né? Ele poderia postar uma foto no Facebook, tirando uma selfie lá com todo o seu rebanho de 1.500 cabeças, né, de gado, de ovelha, com a seguinte legenda: abençoado por Deus. Mas acontece que a bênção não era para sua ostentação. Novamente, segundo o pastor John Ortberg, em seu livro Deus que Abre Portas, eu quero ler para você, fazer uma citação, ipsis literis, né, na íntegra, aquilo que ele disse. Abraão é chamado para construir uma vida em que ele possa não somente receber uma dádiva de Deus, mas também permitir que sua vida se torne uma dádiva de Deus para os outros. É essa a questão, queridos. Vamos pensar um pouquinho aqui no que esse pastor disse. Abraão é chamado para construir uma vida em que ele possa não somente receber uma dádiva de Deus, mas permitir que a sua vida se torne uma dádiva para os outros. Esse é o segredo, queridos. E assim nós estaremos vivendo o chamado de Deus para as nossas vidas. É um chamado para ser bênção. Não é apenas um chamado para receber bênção, mas é para ser bênção, também ser bênção. E eu creio, queridos, que o entendimento desse chamado de Deus para nós revolucionaria as nossas vidas. Por isso o sermão dessa noite é um chamado que revoluciona. Quando a gente recebe o chamado e entende que obedecer é a melhor resposta e que ser bênção é a grande oportunidade que nós temos, isso é algo revolucionário. Porque se nós vivemos a nossa vida tendo essa consciência ou esse compromisso de obedecer a Deus e de que a nossa vida é uma dádiva para os outros, portanto nós somos chamados para ser bênção, isso muda tudo, queridos. Estamos sendo abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos materiais e, sobretudo, espirituais, para sermos bênçãos para os outros. Então não é, queridos? Amém? Estamos sendo abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Quando a gente olha para a nossa vida, desafio você a olhar para a sua vida, para a sua família. E ver que Deus tem sido abençoador. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu olho para a minha família, olho para os meus filhos, e eu vejo assim, e louvo a Deus. Meu Deus, como eles são bonitos. Porque eu tinha um medo, sabe, na minha vida. Eu vou confessar para vocês. Era casar com mulher feia, porque eu me achava muito feio, né? Então assim, eu certamente vou casar com mulher feia. Deus me deu uma mulher linda. E daí eu tinha medo de ter filho feio. Porque eu achava lá na minha infância que eu era uma criança feia. As poucas fotos que tem, era até que bonitinho, fofinho. Hoje assim eu olho e tenho esse entendimento. Mas eu olho os meus filhos e como eles são lindos. É só misericórdia de Deus, é só bênção de Deus, né? Meu filho até está acamado hoje lá, nem veio à igreja, mas a minha filha está sentada ali. Então, Gerson, né? Olha para os filhos, né, Gerson? Bonitões, homens, né? Vacas de Deus. Ainda bem que sempre tem uma mãe, né? Então, maravilha. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Às vezes a gente não tem tudo o que a gente quer e não é para ser assim mesmo, mas nós temos o necessário.
nós temos o suficiente. Então, queridos, essas bênçãos que Deus nos dá, tem que nos mover para sermos abençoados. Quero repetir esses dois verbos bem pequenos aqui, que estão no imperativo: sai e ser. Porque para você ser bênção lá fora, você precisa sair do lugar onde você está. É isso, por isso que Deus tira Abraão daqui, para que ele seja bênção em outros lugares. Mas para isso ele tem que empreender uma jornada de fé, e é isso que nós estamos falando nesse mês. A nossa jornada de fé, nos inspirando em Abraão, para que a gente possa viver e experimentar coisas extraordinárias. Mas, meus queridos, em terceiro e último lugar, esse chamado que revoluciona. O que acontece quando Deus nos chama? Quando Deus nos chama, viver os sonhos de Deus é o grande projeto. Obedecer é a melhor resposta. Ser bênção é a grande oportunidade que Deus nos abre, e viver os sonhos de Deus é o grande projeto. Abraão, como eu estou dizendo, recebe um grande desafio de Deus aqui, que envolve rompimento e renúncia, ou renúncia e rompimento. É um momento dramático na sua história. Ele já tem 75 anos. Ele tem uma condição estável de vida. Ele tem um estilo de vida confortável. Ele quer curtir a sua aposentadoria, podemos assim dizer. Não há por que pensar numa mexida desse tamanho na sua existência, nessas alturas do campeonato. Não tem porquê. O autor bíblico não narra esses detalhes, mas é claro que Abraão deve ter conversado com a sua esposa, e ela deve ter dito que estava louco. Ele deve ter tido altos diálogos com seu pai, Terá, que certamente tentara demovê-lo dessa ideia, dessa horrível ideia. Os seus parentes devem ter tentado convencê-lo a ficar, mas enfim a sua decisão foi de viver os sonhos de Deus. Então o autor bíblico narra de uma forma muito simples, ele diz no versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu, ele foi, como Deus havia ordenado. Abraão disse sim ao chamado que revoluciona. Abraão partiu para viver os sonhos de Deus para ele e para a sua família. Partiu. Cada um tem o seu chamado, querido. Quando eu estou falando de chamado, eu não estou falando só de chamado ministerial, pastoral. Mas eu, por exemplo, tive um dia que eu tive que partir. Poucos sabem aqui da minha história. Eu nasci e cresci na roça. Luz elétrica na minha casa fui ter quando eu tinha 15 anos de idade. Televisão também. E uma infância muito pobre, muito difícil. Comendo basicamente o que a gente plantava e colhia. E aí Deus me chamou para o ministério, queridos. Eu tive uma crise tão grande em relação ao chamado de Deus. Eu disse várias vezes eu disse não para Deus. Eu disse como Jeremias disse como Moisés disse, não sei falar, manda outro. E um dia, queridos, eu tive que partir. Uma experiência tão extraordinária. Eu embarquei na rodoviária de Ponta Grossa, Paraná. Eu nunca tinha ido além de Carambeí. Quem conhece o Paraná sabe disso. Cadê os paranaenses aqui? De Arapoti, o Igor do céu, eu nunca tinha passado de Carambeí, que é a 17 quilômetros de Ponta Grossa. Eu embarquei em direção a Campinas, da roça para uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Sabe qual foi uma experiência muito marcante para mim? Quando a viagem era tão deslumbrante que eu fui à noite e não dormi. Mas aí lá próximo de Campinas eu dei uma cochilada depois de Sorocaba.
E aí o ônibus chega meio de madrugadinha em Campinas, eu lembro que eu acordei, já dentro da cidade de Campinas. Quem conhece lá sabe, aquele mar de luzes que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu estava chegando para cursar no seminário de Campinas, os 4 anos, dizendo sim ao chamado de Deus, os 4 anos que revolucionariam a minha vida. Não tinha nenhuma garantia de que daria certo, mas eu decidi viver o chamado de Deus. Aquele era o sonho de Deus para mim, e também se transformou no meu sonho. Aí você pode perguntar para o presbítero Irani depois como que ele veio parar aqui em Florianópolis. Ele estava contando essa semana essa história para nós. Veio também com a cara e a coragem, né, Irani? E deu certo, né, Irani? Cada um tem a sua história, queridos. E temos os jovens aqui nessa noite. Você tem que viver os sonhos de Deus, querido. Partir. Fica imaginando os nossos irmãos do Haiti, embarcando lá no aeroporto de Porto Príncipe e vindo para o Brasil. É viver pela fé. E Deus vai cuidar e Deus vai abençoar. É viver os sonhos de Deus. Eu estou terminando, queridos, e só quero dizer que viver os sonhos de Deus não é fácil. Mas quando estamos vivendo os sonhos de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus estará conosco. E Abraão experimentou a presença de Deus. E ele se transformou em um personagem importante, porque de Abraão foi formado o povo de Deus, o povo de Israel, de onde veio Jesus Cristo, nosso Salvador. Abraão é tido como o pai da fé, Abraão é descrito como um amigo de Deus. Abraão, por esse ato simples, mas ao mesmo tempo complexo, de obedecer ao Senhor, decidir ser uma bênção e viver os sonhos de Deus, ele se transformou no pai da fé. Assim nós o conhecemos. Veja só. Abraão tentou dizer não por ser velho demais. Timóteo tentou dizer não por ser jovem demais. Esther tentou dizer não por ser do sexo errado. Manda um homem que vai dar mais certo. Moisés tentou dizer não por não ter os dons certos. Gideão tentou dizer não por ser da tribo errada. Jonas tentou dizer não por ter sido enviado para a cidade errada, à luz dos seus olhos. Mas Deus continuou dizendo, vá. E é isso que Deus está dizendo para nós agora.